falar hoje um pouco da importância da psicanálise na sociedade. Nesse trabalho, desenvolveremos a importância da psicanálise na sociedade, o conceito sobre trajeto inicial, transferência e resistência. Essa abordagem é relevante para ressaltar a importância da análise da saúde psíquica atual da população, porque essa ciência incrível parece estar diluída dentro de abordagem quanto poderia ser mais integralmente aproveitada. A ideia de análise precisa ser descentralizada e alcançar patamares que possam favorecer cada vez mais indivíduos. Com o objetivo, buscaremos resumir o conceito já citado. Na primeira parte do trabalho, abordaremos agentes da importância da psicanálise na sociedade, já enaltecendo suas intenções favoráveis. Na segunda parte, focaremos no trajeto analítico, percorrendo sobre a importância para os indivíduos dentro da sociedade. Para atingir esses objetivos, a metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica. Os primórdios e a importância da psicanálise na sociedade. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, dedicou parte de sua vida aos estudos da psique humana e seus mistérios. Nascido na cidade de Freiberg, Império Austro-Húngaro, no ano de 1856, Freud era de família economicamente simples, que estudava por biógrafos, mostrava-se ser o berço da tendência dos estudos de Freud. A princípio, a vida acadêmica doméstica na importância da psicanálise na sociedade estava sem direcionamento certo, brigando direito para a medicina. Tornou-se neurologista, sem ainda o intuito de estudar as emoções humanas. O incesto de Freud na medicina está ligado a um viés de pesquisa e educação. Porém, por falta econômica, não poderia seguir seu desejo. Tomado pelo anseio de ser reconhecido por meio por alguma grande descoberta, passa a realizar pesquisas das quais se desfez posteriormente, desistindo e repensando em uma nova direção. Freud comunica seu desejo de mudança à sua noiva Marta e se desfaz de suas pesquisas. Em 1885 foi contemplado com a bolsa para estudar ao lado de Charcot em Paris, médico que estava responsável por estudo com pessoas tidas como histéricas na época. Foi a oportunidade para Sigmund Freud começar a trabalhar com objeto de sofrimento, até então intitulado como fantasioso na sociedade. A partir desse, Freud conheceu o processo de sugestão hipnótica na tentativa de curar essas pacientes. Como retorno à sua casa, Freud já começa o trabalho clínico com base principal na histeria. Então o médico se casa com a sua noiva, com quem teve 6 filhos. Freud continua seus pequenos avanços clínicos insistindo na sugestão hipnótica, porém em sua maneira, a qual compartilha com um colega William. Nos próximos anos, Freud se associa a Brauer, com quem compartilha trabalhos e pesquisas e novas descobertas no processo de tratamento ligados à histeria. Logo mais, no entanto, devido às divergências no ponto de vista, os colaboradores desassociaram. Freud atribuía conotações sexuais mais resolvidas ligadas a conflitos emocionais, enquanto seu colega não concordava com essa perspectiva. O médico passou a se dedicar à autoanálise, um estudo de si mergulhando em seu passado, analisando acontecimentos, lembranças e sonhos que promulgaram o início de uma base que conhecemos hoje por psicanálise. Freud passa a publicar suas importantes descobertas em sua publicação sobre a interpretação do sonho. O médico intitula sua descoberta sobre a psique humana, o qual nomeou e agrupou instâncias específicas chamadas de modelo topográfico, que se divide em consciente, pré-consciente e inconsciente, com influência de aspectos relacionados à sexualidade humana desde a infância, algo considerado inédito e até digno de incredulidade para a época. O consciente e a importância da psicanálise na sociedade. O consciente para Freud é tudo que se apresenta disponível, perceptível e acessível. O pré-consciente é considerado um meio termo e uma barreira entre as outras duas instâncias, onde o conteúdo pode ser recalcado. Para o inconsciente ou emergir ao consciente, já o inconsciente seria de fato o local onde se esconde os conteúdos considerados inapropriados ou insuportáveis demais para estarem presentes no consciente. Freud passa a publicar importantes estudos sobre o tema e começa a receber notoriedade em sua área, realizando associações com outros médicos, surgindo assim o primeiro congresso de psicanálise, do qual disseminou estudos na área por todo o mundo. Porém, o período da Guerra Mundial, no qual transcorriam esses estudos e as conotações que relacionavam os aspectos sexuais à psique humana, esfriou a alavancada da psicanálise na época. Mas isso não desestimulou Freud, que continuou publicando seus estudos. Em 1920, houve um retorno dos estudos e pesquisas, e com eles uma nova teoria freudiana.
Sua segunda tópica, o modelo estrutural da psique humana, estruturado por id, impulso de mediatismo que não mede consequência, ego mediador entre o id e o superego, censura, e o superego, censura, culpa e perfeccionismo, crítica ao ego. A partir dos mecanismos de defesa do ego para com as investidas do superego ficou instituído o recalcamento, conteúdos escondidos no obscuro do inconsciente, a negação, negar a realidade e recusar a realidade, regressão aos pontos da fase de desenvolvimento em que a pessoa havia uma fixação, e a conversão orgânica, somatização, a projeção, atribuir caracteres imorais de si no outro e os deslocamentos, descontar a ira de um objeto em outro, racionalização, justificar os erros imorais com desculpas morais e éticas, e a formação reativa, extremamente de um jeito, mas agir de outro, e a sublimação, energia imoral a ser transformada em energia moralmente aceita, como artes, por exemplo. Freud continua com seus estudos e publicações na importância da psicanálise na sociedade. O destino novamente bate de frente com a entusiasta e após a guerra, graças a uma perseguição nazista. Freud perde parte de suas grandiosas obras que foram queimadas. Freud é refugiado em Londres, onde termina de padecer a um câncer que acometia. Freud ficou conhecido como o pai da psicanálise e toda a sua trajetória se tornou material de riquíssimo conteúdo, utilizado, estudado e debatido até os dias atuais. A trajetória de seu trabalho na importância da psicanálise na sociedade é dividida em 4 partes históricas. O início do seu trabalho e pesquisa sobre neurose e histeria, a autoanálise, a instituição do id e libido, além da sua primeira tópica sobre o psiquismo e a instituição da segunda tópica freudiana. Atos falhos, primórdios da conferência freudiana. Sigmund Freud elaborou um método simples para apresentar as propostas iniciais de seu trabalho que se desenrolaram durante as conferências que ocorreram entre 1915 e posteriormente uma apresentação mais avançada até 1917, que foram formuladas por especialistas da área e um público leigo, que estava lá apenas para conferir essa nova modalidade que vinha inflamando dentro da ciência. As apresentações a princípio que especulavam sobre as modulações sobre a vida e sua ligação com a psique, como atos falhos, obteve enorme engajamento e popularizou-se rapidamente. Freud iniciou com uma abordagem que provavelmente teria ser mais facilmente associada por seu público. Portanto, iniciou pelos atos falhos, relacionando a interpretação do próprio sujeito. Nessas primeiras conferências, Freud iniciou pelo pressuposto que o público nada soubesse sobre o tema de trabalho, destacando detalhes e exemplos como se explica a uma criança, para que os presentes compreendessem o máximo possível dessa ferramenta tão elementar para Freud. Já na época ele tinha como principal obstáculo a falta de elementos fisiológicos ou biológicos que pudesse acreditar sua teoria. O psicanalista sustenta ao público que para a abordagem de fato se elucide, é necessário que cada um veja em si o fluir de sua teoria, requerendo total atenção de seu público. Freud inicia então o chamado público a compreender atitudes realizadas, consideradas até então apenas como deslizes, ter um olhar mais dinâmico sobre esses acontecimentos, relacionando os lapsos de memória, atos falhos e sonhos com outra interpretação mais voltada ao fato de que fatos meramente isolados e acidentais, na verdade, emergem sentimentos inconscientes. Um olhar jamais estudado até então. Tal pensamento gerou bastante dúvida quando forma de interpretar esse novo método de encarar o indivíduo. Então foi enunciado que seria a relação de alteridade, que cada participante deveria enxergar fora de si, realizando um questionamento para chegar à provável interpretação. No entanto, o psicanalista não deixou de elucidar que a técnica foi muito mais eficiente quando outra pessoa, analista e locutor do discurso, para se chegar a uma construção da conclusão do fato. Dado esse entendimento, pode citar que a técnica baseada em investigação revela que não apenas pessoas consideradas com desordem de suas faculdades mentais passam por situações psíquicas envolvendo o inconsciente, mas qualquer outras pessoas consideradas mentalmente saudáveis se interrelacionam com seu mundo interior, até então desconhecido, e pode ter acesso a esse universo psíquico. O resultado em resposta é apenas uma análise conhecida que Freud intitulou de associação livre. Então Freud falou a importância da associação livre, né, para a pesquisa na sociedade.